Treta, treta, confusão, confusão. Treta, treta, confusão, confusão. Deu pra divertir ontem com o Sincerão. Ai, deu. Com esse... Ai, deu, gente, deu. A gente... Deu. O que acontece? Ontem foi um Sincerão 2 em 1. Como assim? Porque tiveram 2 perguntas pra eles responderem. Tá, sim. Então acabou que foi um sincerão. Olha aqui pra você ver, ó. Aline versus Graciane aconteceu ontem. Várias tretas grandonas durante o programa. Sim. E o Tadeu, claro, deixava render um pouco. Às vezes tentava cortar. Principalmente a Aline, que não deixou ninguém falar. Ninguém falar. Isso Mas a gente combinar, não tá né? reclamando também, não. Aline muito chata e ter uma pessoa chata assim igual a Aline nessa altura do campeonato é muito bom. É muito bom. Porque muito bom, obrigado. ela tá tentando fazer as coisas acontecerem. Uhum. E aí acaba que perto de um elenco que não faz nada, Sim. a Aline acaba exagerando, principalmente Sim. porque a gente tem visto aí nas últimas semanas o quanto ela caça treta por qualquer coisa. Uhum. Se a Aline tivesse tido um pouquinho mais assim de caçar menos treta, Aham. talvez ela poderia até ser favorita do público. Ah, sim. Porque acaba Sim. que as tretas que ela caça, como são em excesso, a maioria delas fica incoerente. Sim. Mas tem algumas que ela poderia investir. É verdade. Acaba que ela investe em todas. É verdade. É verdade. E aí? Mas a gente tem que fazer uma consideração de que o Sincerão, o motor do Sincerão foi a Aline. O motor do Sincerão. Foi ela que eu acho que ela deu um gás. Foi. Entendeu? Foi. Ela deu um gás pra depois vir aqui. O próprio Live Pix já levanta, ó. Delma Grandona. Falei, pra bom empreendedor, uma pipocada basta. Foi por causa de Aline que também veio. Vilma Grandona. O Live Pix mandou. Berrei com a Delma, não entendi nada. Eu amei essa parte, a gente vai explicar pra você. Porque o que acontece? A Aline foi a primeira. Então, de alguma forma, é aquela coisa, né? A primeira pessoa que vai dita como que vai ser Dita tendência. as outras pessoas que vão vir ali depois. Mais uma vez dizendo, gente, ela interrompia a todo momento. De uma forma que eu acho que é até estratégica, porque ela quebra a linha de raciocínio da pessoa toda. Porque a pessoa se perde o que ela tá falando. Certeza. Como a Aline fala muito alto e ela fala de uma maneira muito incisiva, Sim. ela acaba, a voz dela acaba sobressaindo Sim. a da pessoa que tá dizendo ali. O Tadeu tentava cortar ela, mas você via também que o Tadeu queria cortar, mas também deixou Tadeu muito... cortou ela a noite inteira, gente, Não, vamos falar? Mas o Tadeu... E não fez nada. Então, mas o Tadeu cortava assim, Aline. Chegou um Isso. momento que ele teve que falar, Aline, olha aqui. Aí ela, beleza. Porque ela percebia que ele cortava, mas deixava render porque ninguém rende nada. Sim, Então ele fez também isso tinha em 2 isso. momentos que eu lembro. O Que ele quê? falou assim, não, para. É. Aline, que não sei o que lá. É. Mas também não passou disso. É. Não foi uma estalecada, que eu achei ali que também já chegou num momento de ter uma estalecada nela, ou ter alguma coisa assim, porque tava passando do ponto com ele. Sim, com o Tadeu. com o próprio Entendeu? Tadeu. Não era mais... Aquilo tava me irritando, gente, mas de uma maneira que eu tava assim, gente, eu tô vivo. Eu tô vivo, eu tô me irritando. Obrigado, Aline, por me irritar. E aí, o que acontece, gente? Acontece que nós estamos aqui, ó, nós dois, com essa cara de sono. Porque o programa acabou, teve o programa no ao vivo. O ao vivo mostrou pouquíssima coisa da edição, porque já entrou no Sincerão. Parece até que o elenco nem entrega conteúdo. Menino, eu também tive essa Porque passou impressão. rapidinho e já entrou. Sim. Aí depois do ao vivo teve a Globoplay, como é de costume. Mas como eu falei, como eram 2 perguntas, as perguntas eram... Quem você acha que deve pagar pelo que fez? E depois a pessoa tinha que escolher uma pessoa diferente pra poder apontar como quem não merece mais estar no programa. Então acabou que foi 2 sincerões em um. Sim. Quando a gente terminou, era próximo de 1 da manhã, a gente foi trazer Não, era 1 da manhã. A gente foi trazer o material pra vocês, pra poder organizar. Chegou 2h30 da manhã, a gente ainda tava organizando o material. Eu olhei pro Kaique e falei assim, não, vamos dormir. A gente acorda 6h30 e tamo aqui gravando pra você. Então você já deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. Eu sou o Kaique. Estamos fazendo lives e vídeos do BBB 25. E vamos trazer o resumo dos principais acontecimentos desse Sincerão. Sarau mandou até uma mensagem sobre esse Sincerão falar... Começarei com uma poesia. Treta, treta, confusão, confusão. Olha aí. Gente, a Aline não foi grande, foi gigante. Olha, ao mesmo tempo a Clícia falando ali, olha, muito bom. A gente gosta de treta, mas ninguém desliga o microfone da Aline. Mas alguém desliga o microfone da Aline, pelo amor de Deus. Porque ela falou. Jesus. E a Clícia mandou R$50, tá? Posso ouvir um Glória? Glória, obrigado, Glória, Clícia. obrigado, Clícia. Ó, o trio de júris
era Sara, MC Bin e Ana Mara. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que chegou um momento em que eu só assisti o programa mesmo. Como entretenimento, porque eu não tava esperando coerência desse júri, Sim. porque foi um júri dos três, pensando no júri, as três pessoas, foi o conjunto mais incoerente. Você via que assim como o júri da semana, do último que teve júri, eles também estavam muito preocupados sobre não desagradar os favoritos do público, como que o público ia ver o que eles estavam dizendo. Teve um desalinhamento ali, parece que a Ana Mara tava por fora. Eu senti que a Ana Mara tava por fora de uns acontecimentos. O MC Bin também. O MC Bin, eu acho que ele tava muito pipocando ali. O MC Bin merecia pipocar, merecia pipocada, porque eu acho que ele tava muito esperando a opinião dos outros pra dar a dele, sabe? A Sara era que tinha uma... A Ana Mara e a Sara falam de maneira mais incisiva, mas você vê que até tem um momento que a Ana Mara fala assim, é porque eu conheço lá de fora. Aí depois ela pega e fala assim, eu não devia ter trazido isso aqui, né? Porque, tipo assim, não faz sentido. Se você conhece... Você vai ver que durante os argumentos que o júri utilizou durante o Sincerão, tinha hora que eles se contradiziam. Porque eles falavam assim... essa pessoa não foi legal porque o discurso foi bom, mas ela disse tal coisa. Aí depois a outra pessoa dizia e eles falavam, foi bom. Essa pessoa disse... Foi fraco o que ela disse, mas é o jeito dela. Sim. Aí depois vinha outra pessoa que vinha com o jeito dela e falava assim, não deu pra entender nada. Nunca dá pra entender o que foi dito. Sabe? E levava umas coisas em consideração que não tinha a ver muito com a realidade desse jogo. Porque eu entendo que quando eles reclamam assim, trouxe a história de outra pessoa. Mas porque a pessoa não tinha uma história dela, aí você vai fazer o quê? Não. Vai fazer o quê? E vai acontecer, por exemplo, isso com a Renata. Porque eu até entendo você levar uma história de outra pessoa no sentido de você não ter história e você poder falar sobre coisas que aconteceu com você ou que você acompanhou. Sim. Mas a gente viu, por exemplo... Mas não foi o caso de todo mundo, né? A gente viu no primeiro Sincerão com o júri, o Guilherme ganhando o craque do jogo, levando a sabonetagem da Renata no voto, que não era uma história dele, mas que ele ouviu dela e ganhou o craque do jogo. Ontem à noite, a Renata leva uma história que de alguma forma complementa a visão dela, porque ela estava presente vendo acontecer, que foi quando o Diego pede desculpa à Dona Vilma, ela estava do lado, e eles vão e dão um pipocô pra ela, sendo que de alguma forma ela acompanhou o que estava acontecendo. Sim. E aí eu acho que isso só quem assiste o programa que vai conseguir pegar esses detalhes. Teve momentos que eu falei assim, gente... Eu não daria pipocô pra essa pessoa, não. Como também falava, a gente não daria, mandou bem. Sim. Mas aí chegou um momento que eu só entreguei e falei assim, vambora. Tá tendo treta, vambora. Tem até uma mensagem aqui, ó. Cleiton de Salvador. Juízes do Sincerão de ontem, né? São advogados e defensores de camarote. Os piores até aqui. Lamentável. Perdão, meninos, eu tô indignado. Cleiton, eu também não gostei da postura dos juízes, entendeu? E eu vou te dizer... que a gente vai trazer depois na live com mais tranquilidade, assim. Mas o pessoal dentro da casa já descobriu que tem um júri lá dentro. E a Vitória até falou, eu acho que pode ser ex-BBBs. Então, assim... Esse pessoal que não saca nada, eles descobriram justamente Mas é porque eu acho que vazou uma parte do áudio do Tadeu conversando com eles. Teve algum problema bem no final do programa. Eu também senti que tinha acontecido alguma... Porque todo mundo ficou assim, né? O MC Bin até fica assim... Aí o MC Bin meio que fala entre elas assim, a Graciane fez uma cara, parece que ela ouviu a gente. Sim. Mas eu acho que todo mundo lá fora acabou escutando. A pessoa que começa o Sincerão, então, é a Aline. A primeira pergunta que ela tem que responder é quem merece pagar pelo que fez, e ela então chama a Tamires. E ela diz assim... Uma das justificativas que ela deu ontem foi de eu ter questionado ela sobre a dinâmica que ela botou o Vinícius. Aquela dinâmica lá fora com o Guilherme. Ela disse que não achou legal eu ter questionado ela, sendo que ela crucificou Vitória pelo voto diferente que ela teve no grupo. Ela tratou uma das pessoas mais leais a ela de uma maneira absurda, e nesse contexto tudo que eu fiz foi conversar com todas elas para que o clima ficasse mais ameno. Ela falou que uso 2 pesos e 2 medidas, sendo que quando tiver a discussão com o João Gabriel, ela não me perguntou como eu tava me sentindo sobre isso. E aí o júri dá pra Aline o pipocô, falando que a Sara até fala assim, eu acho que ela falou e não falou nada, tem que ser mais sobre ela e não sobre outros participantes. Enquanto a Ana Mara achou que ela mandou bem. Mas você percebe que aconteceu nesse primeiro momento com a Aline, muito o que aconteceu há uns Sincerões atrás, em que ela
traz muitos argumentos de uma vez. Ela não fecha esses argumentos. Não sabe amarrar a redação. E aí acaba que fica confuso pra quem tá escutando, né? Isso. E aí a Tamires, então, tem direito à sua réplica. E é quando começa a primeira treta. É quando a Aline interrompe a Tamires no momento em que ela tem a réplica de 30 segundos. Porque funcionava naquela máxima. A pessoa que indicava tinha 1 minuto pra falar. Depois levava o pipocou, que era aquela geleia, com pipoca. Ou então a pessoa que era chamada levava a fumaça. No caso, a Aline levou a geleia com a pipoca, porque ela pipocou segundo o júri. E aí, a Tamires, a pessoa que é acusada, tem 30 segundos pra réplica. Sim. É nesse momento, então, que você vai fazer a Tamires, eu faço a Aline. A gente vai fazer aqui um depois do outro, tá? Mas sabe que lá não teve. Não, foi um em cima do outro. Foi um em cima do outro o tempo todo. Exatamente. Tamires, eu não te questionei por ficar chateada. Eu falei pela forma que você me questionou. Foi sobre isso que eu falei com você. Mentira. Me arrependo de ter colocado sonsa pra você, de fato. Você é uma pessoa problemática, sabe disso. Tanto que a dona Delma falou isso também. E eu que sou mentirosa. E eu não sou mentirosa por isso, Você me não. pediu desculpas e disse que se soubesse que a dinâmica não fosse desse jeito, não teria colocado o Vinícius. Você falou pra eu colocar o Diego. Eu coloquei o Diego porque se dava bem com o Guilherme. Você teve embate com Vilma. Diogo falava das meninas pelas costas, ficava debochando do jeito delas falarem e no monstro não chamou nenhuma delas. Você é covarde, Tamires. Aí começa, E aí gente. a Tamires fica, tá, Aline, tá bom. Então. Aí elas vão voltando pro lugar, enquanto elas vão voltando, e nisso o Tadeu pede, deixa a Tamires falar, e fica assim, né? Sim. Porque enquanto a pessoa faz a réplica ou a acusação, a outra pessoa tem que escutar por conta do tempo. E é uma estratégia muito boa, né, gente? Realmente, se a pessoa tem ali 1 minuto, 30 segundos, que seja você ficar interrompendo a pessoa toda hora, você quebra o fluxo de pensamento da pessoa. É uma estratégia boa, mas é uma estratégia irritante. Aí vai depender de como o público vai olhar isso, né? Eu tava com ódio. Não, eu tava com... Mas eu tava gostando de sentir o ódio. Então, pelo entretenimento, eu acho ótimo. Por mim que todo mundo se negocie, que o Tadeu entre lá dentro e fala, para tudo! Entendeu? Só que você vê que, como o programa tá ali ao vivo, ela aproveita o tempo do ao vivo pra ela dizer tudo o que ela quer, só que a maneira como ela faz, eu acho que pode irritar muito mais o público. Inclusive, hoje na live às 18, a gente vai dar uma olhada nas enquetes. Hoje é noite de paredão, quero ver se isso vai mudar alguma porcentagem. Sim. Aí a Aline vai e vai Mas voltando. ela tava muito consciente do que ela tava fazendo. Tanto é que quando o Tadeu fala quem vai ser o primeiro, ela já levanta a mão e vai. Aí a Aline vai voltando ali pro lugar falando, ficou feio pra você, todo mundo sabe que você falava mal da Renata e da Eva pelas costas. Aí o Tadeu vai e fala pra ela, Aline, por favor, a gente precisa continuar o sincerão. Chega a vez então do Vinícius, que também vai chamar a Tamires como a pessoa que tem que pagar por tudo que fez. E fala que uma das coisas mais importantes que trouxe ele ali foi a verdade. E ela vem falhando com a verdade há muito tempo. O Vinícius... vocês vão ver que ele vai ser considerado o craque do jogo pelos jurados. E ele foi muito bem na fala dele. Eu queria ver esse Vinícius durante todo o programa. Tem o Leão de Quarto, não tem? Tem. E tem o Leão de Sincerão também. O Leão de Sincerão. O grandão do Sincerão. Só aparece no Sincerão. Tanto que quando o Tadeu fala pra ele assim, você foi o craque do jogo, ele fala, eu? Obrigado. Porque, tipo assim, não é sério. Eu não daria craque do jogo pra ele, não. Entendeu? Eu daria craque do jogo pra quem? Pra Dona Vilma. O quê? Vamos ver. O quê? Porque eu também acho que a Dona Vilma amarelou porque ela podia ter chamado a Dona Delma de volta. Também tem essa questão. Aí o Vinícius vai e continua falando assim, ó. Uma das coisas mais importantes... Não, aqui embaixo. Uma das coisas... Uma das coisas que ela sempre criticou o próprio Diogo foi a falta de comprometimento. E é assim que ela vem tendo feito. Até sendo chamada pela produção. BBB é um sonho pra muitas pessoas e você não tá dando o uso correto disso aqui. E aí, então, ele leva o mandou bem pelo júri. Fala que tudo que a Aline precisava falar pra não dar uma pipocada, quem falou foi o Vinícius. É a fala aí que a Ana Mara coloca dentro do júri. Lembrando, gente, que a gente só tá falando uma parte do que a pessoa falou, tá? São só os pontos principais. Aí a Tamires e o Vinícius também começam uma discussão. Porque você sabe que o Vinícius não é essa pessoa de bater boca. Não. Mas como ele viu a Aline fazendo... Tá vendo? É igual na escola, quando alguém faz alguma coisa, o professor, a professora já fala assim, já tem que cortar logo do primeiro aluno, porque senão inflama a sala. Aí a Tamires diz assim...
Eu não tô vivendo um sonho de uma forma que você acha que eu não deveria estar vivendo. Só porque eu não ajo como você age. É comprometimento e você não se compromete. Eu posso ter dificuldades, mas não significa que eu preciso ficar atirando pra todos os lados. Uma vez que eu conversei com as pessoas. Aí a Aline vai e começa a interromper, a dar a opinião dela. De lá sentada. Ela chorou me pedindo desculpa, lágrima de crocodilo. Sim. Aí vão voltando pra cadeira, enquanto eles vão voltando, continua a treta. O Vinícius fala, você é uma farsa. Você não segura o rojão, a verdade é essa. Aí a Aline chama ela de arregona e saboneteira. Fala, você não tá com medo de ser votada? Não era nem pra ser participante. Aí a Tamires vira pra ela e fala, é você por um acaso que escolhe, baby? Uhum. E eu vou te falar, se a Tamires fosse uma das favoritas do público, o público teria ficado com muito ranço do Vinícius e da Aline. É? Sim. Porque a maneira como eles embrulham ela ali. E mais ela tomando. Daqui a pouco a gente vai ver ela na sequência de tomando. Baldada sendo chamada lá na sim, frente, né? É. Chega a vez, então, da própria Tamires, que chama a Aline como a pessoa que tem que pagar pelo que fez. Aí ela diz assim... Eu acho que a Aline questiona tudo que acontece nessa casa. Tudo que não acontece com ela, que é questionado. Tudo que não acontece com ela, que é questionado. Quando eu botei... Tudo que acontece com ela quer questionar. Ela quer questionar. É. Tudo que não acontece com ela quer questionar. Quando eu botei o Vinícius na dinâmica, eu conversei com ela pra dizer que entendi a reação dela, mas não querer que ficasse afastada de mim. Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém tem coragem diretamente de falar com ela, sem ter um embate direto. Sua aliada te chamou de problemática. Falando da Delma, né? E a Delma? Sentada. Sua aliada te chama de problemática. O Guilherme falou na cozinha que você exagerou quando fui falar com você do monstro. Isso não te torna uma pessoa horrorosa. Eu gosto de você e por isso que eu fui conversar com você. E aí, ela tava indo porque realmente, até a gente vai ver durante a madrugada, o Guilherme e o Diego, perto da Daniele, vão falar de coisas que eles não estão gostando na Aline. Então você percebe que as pessoas realmente... O Guilherme já teve discussão com ela no quarto, o Diego também falou que ela não deixa ele falar. Sim. Só que a questão é vir pedir desculpa. Sim. Sabe? Aí é claro que o júri vai dar pra ela, ela chama a Aline. Exatamente. E ela pipocou nessa chamada. Gente, ó, muitas pessoas chegaram durante o Sincerão e falaram, ai, eu gosto de você, mas... Gente, Sincerão não é lugar de falar eu gosto de você mais. É, claro. Ou você fala que você odeia ou você fica quieto. É verdade. Não fala que você gosta da pessoa. Faz igual o Daniele, que todo Sincerão e nesse vai repetir, Tadeu, eu abro mão do meu tempo. Gente... Isso vai acontecer não só com a Daniela, até o Guilherme vai abrir mão do tempo. Gente, foi um efeito ali. Caramba, tá vendo? É o efeito, se uma pessoa faz, todo mundo faz também. Deixa seu like, então, pra todo mundo deixar, pra ajudar a gente, fortalece aí. Aí a Aline vai e responde, fala que ela tava com lágrima de crocodilo, mais ou menos a mesma coisa que elas já estavam discutindo. Fala que ela escorraçou uma pessoa que foi leal a ela, falando da Tamires em relação à Vitória. E aí a Tamires fala, e ela votou em mim. Aí a Aline fala, você tinha que ter vergonha de se posicionar dessa forma. Então chega a vez de Mike que diz que a Aline merece pagar por tudo que fez. Fala que ela acabou de falar... Parece até vilão de novela, né? Merece pagar por tudo que fez. Aí o Mike fala que a Aline acabou de falar que a gente tem que ter coerência no jogo. E o jogo dela é incoerente. Porque ela julgou o jogo dele, falando que ele não tem embate com as pessoas e que acha isso errado. Mike, né? Não. Não, né? Não tem embate com as pessoas. Eu falei, tem pessoas no seu jogo que também não tem embate com ninguém. E você falou, eu conheço ele e isso não conta. Isso é usar 2 pesos e 2 medidas. E aí ele vai e fala que ela disse que também perto dela tem pessoas que não fazem jogo, né? Aí ela vai e fala, você tá mentindo. Aí o Mike fala pra ela, todo mundo tá mentindo pra você. Você falou que homem não pode gritar com mulher e não teve o mesmo posicionamento quando o Diogo gritou com a Graciane. Aí ela fala que ela não tava presente. Aí o Mike vai e fala pra ela assim, você tava fora da casa por um acaso? Ela, não, mas eu não tava presente, eu não tava vendo. O júri, então, acha que o Mike pipocou e o Mike se enrola muito pra poder falar, Sim, né? Mas ele pegou num ponto ali que eu vi... Foi o único momento da noite que eu vi a Aline... Na cabeça dela, assim, gente, 2 milésimos, recalculando rota. Mas você percebe que assim. Depois a Graciane também vai usar esse só que ela argumento. já tá blindada. Só que também a Graciane vai usar como um outro embate, né? A questão é que o Mike daquele jeito dele, assim, falando... Só que...
o que eu tô dizendo é o que vai acontecer também depois. Outras pessoas depois vão falar do jeito da personalidade delas e o júri vai falar que. Então, assim, o júri, gente, eu só tô passando aqui pra vocês o que A aconteceu. consideração. Aí a Sara, então pipocou, a Sara fala que na dúvida, se achar que não tá indo bem, pipocou. Porque o que ela quer dizer é que, tipo assim, se por um acaso ela achar que alguém ali não tá indo bem, então é pipocou. Você nem ligou a lâmpada, olha pra você ver. Gente, é Tá verdade. vendo? Eu olhei pra você ali e Deixa eu falei ligar assim, a gente, lâmpada. esse menino tem uma luz própria, mas ele também tem uma luz de fundo. Aí agora eu vi sua luz de fundo, porque a sua luz própria eu já tava vendo. Muito obrigado. Aí, gente, então a Aline responde o Mike, fala: Mike, eu disse pra você que era uma pessoa que não se posicionava muito na casa e que achava que era justo que pessoas como eu, que se expõem a todo momento, briguem de maneira justa. E a Aline vai trazer bastante isso durante o programa ao vivo, que é a maneira dela dizer pro público assim: as pessoas aqui não querem se posicionar, as pessoas aqui estão fugindo do embate, e tem pessoas, e toda hora ela fala, como eu, Sim. que estão se expondo dentro do jogo. É como se ela dissesse pro público assim: é um elenco fraco, Sim. eu tô tentando fazer o possível pra estar aqui dentro. E eu acho que ela tem ganhado pontos com o público, sim. Tem até uma mensagem aqui da Amado Matheus, ó. Matheus tá de clubismo com a Aline e eu tô achando que ela tá virando um Davi 2. Aff, se não fosse pelo entretenimento, era bye-bye. É, porque tem a ver com isso, né? O que a Má tá falando, assim, do que talvez o Matheus esteja gostando. Que é justamente, eu acho que é esse o ponto. O negócio da Aline é que ela não tem um ponto. Uma linha que, de alguma forma, faça com que as pessoas consigam gostar dela. Porque como ela tem toda essa incoerência de achar confusão até onde não tem... Sim. O público ou toma ranço, ou o público gosta. Não tem um meio termo. E o meio termo faria bem pro jogo dela, porque poderia trazer um público que não tem ninguém como favorito, não simpatiza por ninguém. Verdade. Né? Então vamos ver aí como é que vai ser, mas eu acho difícil a Aline. Ela vai escapar desse paredão, mas acho difícil escapar de outros. Mas também vamos ver, né? Porque o jogo muda tanto. E Muda! E como não tem uma pessoa favorita, vai saber. Também não dá pra ter certeza de nada. Chega a vez, então, de Delma. Delma que vai colocar que a Tamires tem que pagar por tudo que ela fez e fala assim. Ontem, ela parecia mais que o castigo era em dupla. Eu não poderia me deitar. Porque quando tocasse a música, eu teria que estar lá pra ser entrevistada. Lembra? Do Castigo do Monstro, que ela ficava chamando a Delma toda hora. Eu acredito que eu não tava sendo tão mentirosa, porque um dos adjetivos que a Tamires dá é mentirosa, né? Ela, com medo, não quis se indispor com o restante da casa. Ela tava se escondendo, não quis se posicionar e prejudicou ela mesma. A Delma só podia trazer o deboche que ela tem, que ela fica mas a Delma lá fica dentro muito da nervosa. casa. Ela fica muito nervosa. Eu sei, mas aí assim, nervoso todo mundo ali tava, né? Eu entendo que umas pessoas ficam mais do que as outras. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, pra ela brilhar, ela precisava do deboche dela. É verdade. Porque na hora que ela vai falar com a Aline, com a Tamires durante o monstro, ela debocha com a Tamires. Ela vai pro quarto e debocha. Ah, é isso? Quando chega no ao vivo... Pois é. Entendeu? Mas isso não diminui o tamanho dela. Nesse momento ela foi grandona. E aí, o que falou ali no Superchat? Que a Delma foi grandona no Live Pix? Que mandou-se Live Pix como Delma Grandona. Ah, tá. O que já passou, né? Delma Grandona. Falei, pra bom entendedor, uma pipocada basta. Mas nessa hora aí, ela vai levar um mandou bem do júri. E aí, quem vai levar o jato ali de fumaça é a Tamires. E aí, a Tamires vai responder pra ela que, no ponto de vista dela, depois que ela conversou com o Guilherme, ela usou como estratégia colocar só a Delma porque ela não tava bem. Que ela fala, a senhora mesmo tem dificuldade de falar com as pessoas. E ontem foi a primeira vez que eu vi a senhora falando algo pra alguém sem mudar as palavras. Os adjetivos são difíceis quando não tem embate e tal. Mas e aí a gente vai ver a Tamires dando essa mesma justificativa pra várias pessoas vezes. Que vão apontar ela dessa forma. Várias vezes. Chega um momento, gente, a Tamires não... depois que a Camila sai, tanto por ela estar abalada emocionalmente, como também pelo fato dela estar recalculando rota dentro do jogo, você vê a Tamires muito menos pro embate do que anteriormente. Sim. E eu acho que isso não contribuiu bem pra ela. De jeito nenhum. A Tamires, a Camila falou... Antes de sair, né? Quando eu saí, a Camila falou pra Graciane e pra Tamires, continuem fazendo o que vocês estão fazendo.
É. Aí chega a vez, então... Ia permanecer na casa? Não. Não. Ia sair de qualquer forma. Mas ia ser outra coisa. Mas também, será que com essa questão toda da Aline sendo uma oponente num embate mais incisivo, se ela conseguisse ter esse embate, será que talvez o público também não tomava voto pra Aline nesse paredão? Eu acho que não. Porque a Camila, a Tamires, além dela, do público ter ranço das coisas dela, o público atribui o ranço da irmã dela nela. Junto, né? Então eu acho que ela não tinha como. Não, e o ficar ranço nesse dela paredão. também, né? Porque ela também chamou a Vitória Sim, de idiota. os dois. Todas as coisas que Ranço aconteceram, dela e né? resquício do ranço que tem da irmã. Da irmã, Que né? o público tem da irmã dela. A Daniela, então, fala que a Tamires tem que pagar por tudo que ela fez. E ela diz assim, ó. Achei incoerente ela chamar só 2 pessoas. Não tava na cabeça dela. Eu não tava na cabeça dela. E é o que eu sempre falo. Eu entendo dos 2 lados. Mas na visão de jogo foi incoerente chamar 2 pessoas. Eu abro mão do meu tempo. Gente, a Daniele abre mão do tempo dela toda vez. E ela acha que ela tá arrasando, tá, gente? De tipo assim. Não, e você vai ver. Lacrei. E você vai ver Não que preciso de mais tempo. várias pessoas vão chamar a Daniele e elas vão levar o pipocô. Porque o júri vai achar que a pessoa não disse de uma maneira que foi legal e tal. Uhum. E a Daniele vai sair achando que. Tá Ela achou que ia ganhar craque do jogo. Ela achou. Ô, Júri, você tá doido, garoto. Aí o júri vai dar pipocô pra Daniele. A Sara fala que tá faltando enredo, que é pra ela abrir a boca. E o MC Bin fala que pra camarote, essa é a hora de se posicionar, que ela desperdiçou uma oportunidade dela se mostrar no jogo. Aí a Tamires vai responder que, como ela explicou, que tava sendo difícil a semana pra ela, que ela tava tendo muita crise de ansiedade por conta do monstro e tudo mais. E aí depois disso, é uma hora em que é hora que dá intervalo? Não, não é hora que dá intervalo, não. Porque daqui a pouco vai dar intervalo e a gente vai ver o Guilherme doido pra ir fazer xixi. Ele tava apertado. Ele tá querendo ir no banheiro até agora, né? Eu acho que sim. Tadinho. A Aline, então, fala que a Graciane não merece estar no programa. Porque aí começa a segunda rodada. Até agora eles tinham respondido. Por isso que eu falei que era 2 em 1, sincerão. Eles responderam quem não merece estar... eles responderam quem... Como é que eles responderam? Quem que não merece... quem merece pagar pelo que fez. Aí agora essa segunda aqui, ó. Merece estar no programa. Quem merece estar... Quem não merece estar mais no programa. programa. E aí a Aline vai apontar a Graciane. E ela vai falar assim, ó. Uma coisa é ter a política da boa vizinhança. Outra coisa é ficar fazendo média pra não ser votada. Em momento nenhum, ela teve capacidade de assumir alguns posicionamentos. Não tenho problema de falar de nenhum participante, mas ela foi questionada 3 vezes por pessoas diferentes e ela não conseguiu assumir as falas dela. Referente ao robô Fifi. E aí é nesse momento que o júri acha que ela mandou bem, a Aline. Falou assim que a Aline falou bem, mas tem que dar uma controladinha, a Ana Mara disse. E aí é nesse momento, porque a Aline tava interrompendo muito, né, durante todo o programa. E é nesse momento, então, que a Graciane... Gente, porque a Graciane nunca leva punição. Nunca leva. Agora a Graciane saiu. E foi mais de uma, porque depois teve mais, eu acho. se eu não me Imagina engano. como que a Aline não saiu dali satisfeita. Aí a Imagina. Graciane fala assim. De fato, concordo com você. Aproveito pra assumir que eu te acho uma jogadora ruim e me acho confortável em falar sobre isso. Nunca me eximi disso. Eu tenho dificuldade de ser grosseira e de não me envolver emocionalmente com a história das pessoas, mas eu reafirmo, você é uma jogadora ruim porque tem uma régua muito diferente para as pessoas aqui. O que te atinge é diferente. Aí a Aline pega e fala assim, além de ser planta, é péssima na argumentação também, achei horrorosa. Gente, a Aline tava debochada. Se a Aline fosse uma participante que ela tivesse... É engraçado isso também, né, gente, perceber isso no jogo. Se a Aline tivesse pro público, como ela tava no início... do programa, a Aline teria virado vários memes. Porque tem um momento do programa que ela olha e fala assim, meu batom tá bom? Tá. Aí ela fala assim, é isso que importa. Tipo assim, ela teve várias coisas que em outras edições virariam meme. Sim. Só que como o público não tem não achou ninguém carismático, você percebe... que até na internet isso não é uma coisa natural. Sim. Tanto que o próprio fanfic, que é um quadro muito legal do programa, você vê que o programa às vezes faz a própria brincadeira porque a internet não tá achando lugar pra fazer. Porque não tem. Isso quer dizer que a
A Aline não tem a torcida dela? Não, gente. Não. Tem gente que torce pra Sim, Aline, com tá? certeza. Mas a gente tá falando da massa. E a gente tá falando do momento do jogo também. Também. Né? Vamos ver se isso vira. Acho difícil, mas vamos ver. Não acho impossível. Aí chega a vez do Vinícius, que chama o Mike e fala que o Mike não merece estar no BBB porque ele compra a briga dos outros e esse nem sempre é o melhor caminho. Que ele sempre usou de embates vencidos, cansados e obsoletos. Ele se intitula planta, coisa que abomino no jogo. Se tem a oportunidade de estar aqui e não faz valer a pena, você de fato não merece estar. Eu nunca vi uma planta chegar ao final e ganhar o programa. Eita! E aí é claro que o júri fala que ele mandou bem. A Sara fala que ele foi cirúrgico, mas o pessoal do júri lembra que planta chega até a final sim. Chega, e como chega? Só Um beijo, filho. Aí o pessoal falou, só não ganha, mas chega até o final. Exatamente. Enquanto outras pessoas já estavam levantando nomes de ganhadores e ganhadoras que foram plantas. Acontece também. E eu não achei muito coerente Vinícius falar isso, não. Achei que não combinou muito com ele, não. O negócio todo é esse, né? Porque assim. Entrar em debate dos outros, você também entra, tá, Vinícius? Porque o Vinícius também não tem história, né? Para. E aí você vai ver que o júri vai dar mandou bem agora. Porque o Vinícius fala uma coisa que o júri talvez perceba que é pra toda a casa. Mas tem outras pessoas que vão dizer coisas. E o júri vai falar assim: ah, não mandou bem não, que isso servia pra ele ou pra ela mesma. E dá o pipocô. Só que assim, isso também serve pro Vinícius. Sim. Que já era pra ter acordado há muito tempo pro jogo, né? Enfim. Aí a Tamires, chega a vez da Tamires, que vai falar que a Vitória não merece mais estar no BBB. E aí ela chama a Vitória como uma pessoa que não merece. É a primeira vez, assim, né, que as duas se chamam. Que isso vai acontecer depois da Vitória também. Depois da conversa que elas tiveram de tarde, né? Aí ela vai e começa assim: eu te peço desculpas por tudo que aconteceu. Aí já enfraquece, porque já tinha pedido desculpa na parte da tarde. Vai, continua. Eu te peço desculpa por tudo que aconteceu, mas uma coisa que eu não vou voltar atrás no que tinha voltado, e hoje confirmo, é que você pensa muito em você. Na última votação, você falou que votou no Mike para proteger minha irmã, e ontem votou em mim para proteger o Diego. Quando você tá só se realinhando dentro de um grupo que só te protege. Como você consegue andar por todos os lugares como sempre quis, desde o início, que é conquistar a casa inteira, você é um pouco falsa dentro do jogo. Como você também não deseja que eu esteja na casa, eu também não desejo. E aí ela abre mão do tempo. Deram pipocô pra ela. A Sara falou que ela teria que ter falado com mais atitude. O Bin disse que ela teve o dia todo pra se desculpar e não tinha que esperar o ao vivo. E aí a Vitória vai responder que ela tá pensando nela sim. Que a partir do momento que as pessoas que são aliadas dela, ela perdeu ali no jogo. Agora ela forma um time sim com essas outras pessoas que acolheram ela. Aí a Tamires vai falar: eu tava atrás de você sim. Aí a Vitória diz: no momento em que eu me decepcionei com você 3 vezes, se você tivesse que votar em você ou no Diego agora, eu votaria em você. E aí a Tamires vai e vai saindo e falando que a Vitória precisa assumir que ela tá num novo grupo. E a Vitória fala que ela tá num novo grupo, sim. Obrigado, psicóloga Boninha. Chega... Psicóloga dourada. Dourada. Chega a vez de Mike, que fala que o Diego não merece estar no BBB. E diz que ele fala muito bem sobre como tem que se posicionar, tem que ser o jogo, que tem que se posicionar, não pode ter contradição. Mas Mike que falando isso. Seu posicionamento. Mas que ele mesmo tem esse posicionamento contraditório. Ele teve um posicionamento muito falso com a dona Vilma, o Mike falando do Diego, no colo dela, falando que ele tava emitindo boas energias e depois deu 2 votos. Coisa de jogador falso e eu não gosto. E aí o júri dá pipocou pro Mike, quando ele aponta o Diego, falando porque ele abriu mão do tempo também. Aí é a vez, então... A frase que é muito ruim, né? Porque às vezes a pessoa tem 5 segundos. Realmente não tem mais o que ela falar. Só que eu prefiro que a pessoa fique quieta, entendeu? Sim, mas assim... Do que falar, eu estou abrindo mão do meu tempo. Porque muita gente abre mão do tempo com faltando 17 segundos. Ninguém abre mão do tempo com 5 segundos direito. Não me lembro. Ontem... A Eva teve uma hora que ela parou de falar, faltavam 10 segundos... Ainda tem 10 segundos, aí ela continua. A Tamires. Ela abre com pouco tempo. Ontem faltou pouquíssimo tempo. Ai, e ela gente, falou, fala abre mão qualquer do meu coisa. Jogo. Não, canta a abertura do programa. Se pudesse escolher. Agora, a Daniele abre mão do tempo com 30 segundos. Com 30 segundos. Com 30 segundos. É porque ela é direta, né? Ela, quando ela vai grandona.
Ela fala tudo que ela tem pra falar em 30 segundos e lacra ali mesmo e... Aí chega a vez do Diego responder o Mike, e aí ele vem com aquele, cada pessoa é uma maneira, e é uma questão de ser falso, não é uma questão que eu gosto de todas as pessoas da casa, e não tenho vontade de falar com as pessoas. A Vilma é uma pessoa que eu quero ter perto. O Diego que sempre fala de uma maneira bem coach, assim, né? Tipo, quando ele vai se defender. ele tava meninando. Ele tava bem sem tônus, né? Meia-noite, e Sem aí, tônus. Diego... Chega a vez, então, de Delma, que vai chamar a Vilma, falando que a Vilma não merece mais estar no BBB. Vilma já levantou reclamando, né? Não, Delma, você vai me chamar de novo? O que é isso? Porque a Vilma, segundo a Vilma, elas têm trocas durante todo os dias. E ela não vê a Delma falando essas coisas com ela. E depois ela vai chamar a Vilma pro Sincerão. E aí a Delma já começa assim, é uma grande concorrente. Já começa sabonetando. Certas coisas ela não gosta quando é um voto a mais. A gente tá pra ser votada e se quiser votar em mim, pode votar e abrir mão do tempo. É claro que ela ganhou um pipocou aí. Gente, e eu tentando acompanhar a Delma. O discurso da Delma eu não tava entendendo, nada. Eu trouxe resumido, mas a Delma falou de uma maneira que não dava pra entender realmente o que ela tava dizendo. E foi o que a Vilma disse pra ela. A Vilma disse assim... Joselma, eu não entendi nada. Nem sei me defender, porque nada disso aconteceu. Não te entendi. Depois você vai ter que me explicar, porque eu não tive nenhum tipo de conversa com você hoje sobre nada disso. Você tá falando de assuntos que eu voltei do paredão, bem distante. Tem nem resposta pra você. Sinceramente, você me decepciona, cara. A gente tava batendo papo e tava tranquilo ali. Você fala mal de todo mundo aqui, agora vem me puxar um assunto que não existe. E aí, gente? O que eu acho que foi melhor é que ela representou muito o sentimento de um Brasil. Que era, eu pelo menos não tava entendendo nada, e ela fala... Joselma, eu não entendi nada. Foi quase um tempo de comédia, assim, né? E no sentido de dar pausa e pra ela falar. Dar resposta, e aí, o júri rindo muito e tal. O pessoal tava até comentando que o Tadeu, quando ele chama o intervalo, porque vai pro intervalo, ele tava até com o olho cheio de água, porque ele devia estar rindo também. Chorando de rir, né? Só que continua a briga entre as duas na hora do intervalo. For fazer a Delma, você faz a Vilma. A Delma diz... Ele foi lhe pedir desculpa e a senhora esculhambou ele ali, falou que a Dani era falsa. Eu falei o que com você? Eu falei com ele, Diego, porque ele realmente foi falso comigo. Fala a coisa que aconteceu com você. Isso é eu e ele, não contigo. Não falei mal de você, não falei nada contigo. E nem falo de jogo com você, porque você não é confiável. E eu falei diretamente com ele, não mandei recado. Falou sim que a Dani era falsa. A senhora tá com raiva e fala coisa que nem quer falar. Com todo respeito, mas... Não, a Delma fala com todo respeito, mas é isso. Aí a Vilma, precisa ter respeito não, pode falar o que quiser, porque eu sei me defender. Porque a Vilma falou realmente que a Daniela era sonsa, falsa. Falou. E ela vai lembrar depois que ela falou. E era isso que a Delma tava dizendo. Sim. Aí a Vilma vai e fala assim... Você mete o pau e depois tá abraçando, tá beijando. Eu não gosto disso não. Meu abraço é sincero. Não gosto de falsidade. É mesmo, quando tá arretada falando, depois tá abraçando. Me poupe, me poupe. Muita conversa pra frente e pra trás, sai fora. A senhora tem livre-arbítrio e não é obrigada a falar comigo, nem eu falar com a senhora também não. Agora acabou mesmo. Falou tão bem que levou pipoca. Falou desse jeito. Aí eu vou ter que concordar com o William de Patinga, que mandou mensagem aqui, Oi, ó. William. Treta, confusão, melhor sincerão da edição. Até agora, não sei se foi o melhor, mas foi um dos melhores. Top 2. Top 1 ou 2. Achei que finalmente a psicóloga Goldinha conseguiu fazer eles se comprometerem. Eu achei que teve um peso aí. Teve, com certeza. Um peso, psicóloga Goldinha. Chega então a vez de Daniele falar que o Mike não merece estar no BBB. Ai, gente, assim, eu vou passar por algumas pessoas mais rápido, até pro vídeo não ficar muito extenso, Sim, tá? porque senão já vai me dar sono aqui. Aí a Daniele falou que ele colocou ela no paredão, poderia ter saído graças ao público, ela ficou. Que ela sabe que ela é uma opção de voto e tudo. Abriu mão do tempo. Gente, ela abriu mão do tempo todas as vezes que ela teve lá. Ela abre. Eu acho que faz parte do repertório dela. O ponto final da Daniele é abro mão do meu tempo. Você não entendeu que é igual a novela do Valci Carrasco, que tem... Como é que é? Os chavões, os bordões. Os bordões, é um bordão dela. É um bordão. Se for pegando cada tempo que ela perdeu, dá pra fazer outro sincerão. Dá pra fazer. Dá mesmo. Dá pra fazer Dá outro pra fazer. sincerão. Claro que ela pipocou, né? Então a Daniele nas 2 vezes pipocou. E aí o Mike vai fazer a resposta dele também, que é... Ele fala que ele não entendeu muito bem o que ela disse.
Fez igual a dona Vilma falou. A gente vem se votando e tal, sempre fui educado contigo e continuarei sendo. Aí acontece então que o programa acaba no ao vivo, na TV aberta, e vai pro Globoplay, já que todas as pessoas que estão aqui, que é as pessoas principais, as protagonistas da semana, as 3 do Paredão, Anjo, a Daniele que atendeu o Big Fone e o Mike, que é o líder, eles já foram, agora vai pro resto das pessoas. E aí a Daniele tava ali assim, ai, tomara que tenha acabado. Não tem terceiro round não, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a Vitória falando, eu acho que são os comentaristas e eles decidem na hora. A Vitória já pensando. E o Guilherme só pedindo pra ir fazer xixi. Sim. E o Guilherme, produção, pelo amor de Deus, eu tô me mijando. E a Delma falando, toda vez é isso. Ou é mijo ou é caga. Chamou o menino de cagão no ao vivo. Chamou. E a Dani ali, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí, gente, chega uma hora que o pessoal, os júris, vão até pra dispensa pra ver se o Guilherme vai fazer xixi. Porque o Guilherme não podia entrar, porque o banheiro tinha gente ali. E ainda ia ter muito sincerão pela frente. Só que não dá tempo. O júri já volta e o Guilherme não vai fazer xixi. Sim. Então pediram eles pra ir, mas eles voltaram e continuou. Chega a vez então da Eva. Dessa vez, eles fizeram como eles deviam ter feito assim. Como eles vão fazer agora, também na primeira rodada. Porque agora a Eva senta ali, ela chama a primeira pessoa e depois ela já chama a segunda. Sim. Não fica indo pra primeira pergunta pra depois a segunda. A Eva fala que a Aline merece pagar pelo que ela fez. E aí ela fala assim, ó. Vejo que a Aline tem essa dificuldade de aceitar as escolhas pessoais do jogo de cada um. Ela já me questionou a Renata, porque não levamos ela pro almoço do Anjo, pro cinema. Questionou a Grace, porque não botou a gente numa dinâmica. Ela também é uma pessoa irredutível e não muda. Tem que ser a opinião dela e isso me incomoda. E é por isso que eu prefiro sair de perto pra gente não se estressar. Não sai de perto, Eva. Fica pra se estressar. Fica. A gente tá se estressando. Por que você não pode? E eu falo, cara, a Eva tem que hablar mais. Você vê que ela foi boa aí. Foi. Você vê que a Eva, ela tem. Ela precisa só se estressar mais. Sim. É o que você tá precisando. Sim. O seu biotônico Fontoura é o estresse. Isso. Entendeu? O seu cogumelo do sol é o estresse. É isso que vai te dar ânimo. É o seu top term. Sim, é só isso que tá só isso que tá te faltando pra você ser grandona. Exatamente. E aí, então ela coloca a Aline como não merece. A Aline merece pagar pelo que fez. E aí o júri fala que ela mandou bem. E a Aline vai se defender ali, falando que acha a Eva muito hipócrita. E aí começa aquela discussão, né? A Aline sempre interrompendo. Enquanto a Aline vai sentar, ela continua falando. Se não quiser ser questionada, a porta tá ali aberta. Aí a Eva fala, vai você, meu amor, só sai daqui quando o público quiser. E eu, cadê aquele áudio? Olha o que falou de você. Cadê? Meu celular não tá aqui. Seu celular não tá aí. Mas é aquele áudio, gente. Fica com aquele áudio. Aquele áudio da live. Da live, A Eva, então, fala que a Daniele não merece não merece continuar no BBB 25, respondendo a segunda pergunta. Fala que ela acha ela uma jogadora morna, que incomodou o fato dela ter trocado de quarto e pareceu conveniência. O quarto foi esvaziado e você voltou pro quarto retrô. E aí, no final, a Eva vai falar assim, falta você falar até mais pra gente entender e não criar teorias. E aí o júri meio que pegou isso, porque o que ela fala da Daniele... Só que quando chega no final e ela fala assim, eu acho que você tem que falar mais pra gente não criar teoria na nossa cabeça. Aí o júri acha que ela pipocou, porque ela inclusive deu uma ideia pra concorrente dela, que não era o que ela foi fazer. Então ela leva o pipocou. E aí a Daniele fica muito feliz. Porque a Daniele pensa, cara, eu sou jogadora mesmo. Porque se agora deram pipoco quando ela falou mal do meu jogo... Daniele fala, eu sou extremamente educada e eu sei como falar com as pessoas, mas eu não deixo de falar quando eu tenho que falar algo. Pra mim, aqui é uma oportunidade como pra todo mundo e eu jogo sim. E sempre fui ali. Aí quando ela fala dos aliados dela, ela olha pros aliados e sorri assim, né? Eu sempre falo com os meus aliados, não foi? Ela fez assim 2 vezes. Eu acho que ela tem na cabeça dela que ela participa de um grande mousse e que as estratégias dela são muito boas. Ela tem essa sensação. Olha, enquanto isso, pra mim... Às vezes que Daniele apareceu, e que Diego apareceu, e que João apareceu, e que Mike apareceu... Nesse sincerão... Era melhor do que Maracujina. É. Porque, não, assim, era melhor a Maracujina.
melhor do que Maracujina. Pra te que fazer. me colocava numa sintonia de sono ali. Tanto que você via que até o júri, gente, como foi muito longo, chegou no final, o júri Foi já tava... perdendo a Eu força. acho que até isso, eles já estavam incoerentes. Sim. Eu acho que nessa hora eles já estavam assim, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Eu já falei ou não falei? Sim. E a Aline, claro, pra não perder o holofote nela, ela ficava toda hora entrando na confusão. Aí ela, parabéns, nota dó, Eva. Porque a Eva levou a pipoca. Sim. Aí a Eva vai, passa na frente dela e fala assim... Mulher, deixa cada um ter sua vez. Tem que ficar se metendo. A gente não tem oportunidade de falar pra pessoa, porque ela precisa dessa atenção. E aí o próprio Vinícius, que tava do lado da Aline, fala pra ela... Toda hora ele ficava assim, Aline, tá bom, mas você já falou. Aline, não sei o quê. E a Aline continuava falando. Chega a vez do Guilherme, deixa. Fale também você, vai Vinícius. ser chata mesmo. O Guilherme vai e chama a Tamires, fala que ela merece pagar por tudo que ela fez. E aí ele vai e fala o seguinte... Ela disse que eu deveria ter chamado ela pra conversar sobre o que eu achava dela no jogo. Só que o Fifi me trouxe uma situação que ela achava algo no meu jogo e ela me cobrou algo que não fez. O Fifi me trouxe uma informação de que ela tinha dito que eu deveria andar com as pessoas de onde eu tinha vindo. Ela disse que não era em relação ao local de onde eu vim, porque Mike e Gabriel eram atletas. E você tava falando de mim quando a gente tinha uma relação muito boa. E aí ele comentando sobre a questão... O Guilherme fala muito bem, né? Ele consegue explicar. Vocês vão ver que o Guilherme vai levar a pipoca. Nesse primeiro momento, ele leva o mandou bem. E aí, então, a Tamires acaba respondendo pro Guilherme que ela não tava conversando exatamente sobre ele, tava conversando com os meninos. E ela vai tentando explicar. Ela fala, o Fifi não chegou só pra mim, não chegou o meu, chegou o seu. Eu não falo de você o tempo inteiro. Meio que ela tenta resolver a situação. Sim. É quando o Guilherme chama a Graciane. Graciane como quem não merece estar no BBB. E aí, o Guilherme vai e fala assim... Uma das coisas que eu tava lá fora e pegava muito era falar coisas que acredito que não... Que pode não ter lembrado, mas foram 3 situações. Ele tá falando sobre as 3 situações do robô Fifi. Só que ele fala 3 situações, ele não explica como ele explicou no primeiro. E ele já começa meio que pedindo desculpa. Ele falando assim, você não lembrou? Eu acredito que você pode não ter lembrado. E aí, você já percebe que assim... Não ficou legal. Sim. Aí e ele ainda por cima, no final, brindou com Abro mão do meu tempo. E levou um pipocô. Levou um pipocô. A Sara falou assim, falta dizer a situação. E se a pessoa perdeu o programa? Aí a Ana Mara falou, tem que deixar claro quais foram as situações onde ela errou. Isso acontece demais com esse elenco. De não situar. Eu que assisto o programa o tempo todo, às vezes fico confuso. Não sei de que situação que eu estou falando. E na primeira, ele situou. Né? Quando ele coloca a Tamires. Eu acho que na segunda, ele cita as 3... ele fala as 3 situações. Eu acho que de alguma forma ele pensou assim, já tô falando sobre esse assunto. Eu acho que ele deve ter feito esse link. Porque o Guilherme é muito bom de falar. Sim. Eu acho que a questão toda pra ele aí com a Graciane foi ele meio que quase pedir desculpa no sentido de que assim, você não lembrou, mas eu sei que talvez... Eu acredito que você não lembrou, então por que você chamou, sabe? Não faz muito sentido nesse momento. Aí a Graciane vai e responde. Eu, de fato, não lembrei. Até porque me foi perguntado com outras palavras. Eu não acho que eu não acho Eva venenosa. E se pudesse, teria sumido na frente. Embora eu não goste de magoar as pessoas. Com a Aline, eu retiro o que eu falei. Eu reitero. Eu reitero o que eu falei. Mas gostaria muito de ter assumido. Com o Diego, a gente tinha resolvido. Eu deveria ter puxado na memória e confirmado na hora. E assim, né, gente? Eu também não culpo a Graciane. Eu acredito que talvez ela não saiba. Ela fala muito mal de muitas pessoas. É muito difícil você conseguir puxar na memória o que foi dito. Às vezes você até troca. Não, eu achei que eu tinha te chamado de venenoso, Diego, mas é a Eva. Entendeu? Então a gente também tem que ter empatia. Hashtag empatia. É verdade. Entendeu? Nesse momento. Chega a vez, então, da Vilma. E aí a Vilma já vai andando... falando que ela não vai chamar a Delma. Pra mim, isso foi... Pra mim, aí eu já falei, triste. Não. Isso foi triste. Não. Isso foi triste. Entendeu? Ela tinha tudo pra mandar muito Isso bem. foi triste. Porque ela já sobe falando... Quando ela subiu, ela falou assim... Vou chamar o Vinícius, não vou chamar a Delma agora não. Vou chamar ela em outra situação. Próxima, eu pensei que era a próxima pergunta. Que ela chama o Vinícius como quem merece pagar pelo que fez. Mas não, ela vai e não chama a Delma, ela vai chamar outra pessoa. Ela vai falar que não vai chamar a Joselma porque ela não entendeu o que ela falou, mas era a hora de falar.
Você nunca fala direito. Sim. Você não dá pra entender o que você Sim. fala. Alguma coisa assim, dentro do que ela tava Sim. pensando. Ela vai e fala que vai devolver a placa de covarde que o Vinícius deu pro Diogo num determinado momento do jogo. E que ela também chama ele de covarde porque ele botou ela no monstro, sabendo que ela tem limites por problema no joelho. Aí ela vai falar assim, sendo que eu sei que eu tô aqui pra fazer prova. Ele não quis se comprometer com a casa, não botou 2 homens e tava na área de conforto. E aí, eu não tinha visto ainda, não tinha ouvido, pelo menos não me lembro, da Vilma colocar essa questão de que o Vinícius colocou ela mesmo ela tendo problema no joelho. Eu não Eu lembro acho também. que ela faz isso depois que o Mike indica ele. Porque até então ela sempre Sim. tava falando assim, E ela falou que eu tô pro aqui jogo. e ela fala no próprio discurso, depois que ela fala assim, eu tenho problema no joelho, mas eu sei que eu tô aqui pra fazer as provas. Então, assim, ela pega esses 2 motivos pra poder indicar o Vinícius e o júri levanta como ela mandou bem. Fala que aconteceu com ela, é uma dor dela que tava entalada, que ela soltou o verbo, a Sarah disse. E aí o Bin fala que ela começou sabonetando, mas que ela falou algo muito importante, que muita gente quando pega o monstro corre com medo de se comprometer. Porque a Vilma fala isso, né? Que o Vinícius não quis se comprometer com outras pessoas. Aí o Vinícius comenta que jamais colocaria ela numa situação conflituosa, mas que a Vilma direcionou pra ele palavras ruins e que o jogo pediu um posicionamento e que ele foi chorando ao confessionário e que não dá mais pra voltar atrás e que o filho dela foi covarde naquele momento sim. Chega a vez então de Vilma mencionar quem não merece mais estar no BBB e ela coloca o Diego. E aí ela vai lembrar daquela situação que o Diego sempre vem com carinho pra ela, sempre vem falando que ama ela, só que no dia do monstro ele tava ali, e aí ela fala assim, ele tava ali falando que tava me dando boas energias. E era o contrário, ele não tava mandando boas energias, que até passei mal depois. Tipo assim, ela coloca nele a responsabilidade até de ela ter passado mal, falando que ele não mandou boas energias. Fala que depois ele jogou ela no paredão e tal, e aí o pipocômetro ficou na dúvida. Ela levou, mandou bem, pela Ana Mara e pela Sarah, só que o Bin falou que acha que ela pipocou. Ele falou que acha que ela deu uma pipocada porque ela poderia ter colocado outros assuntos também com outras pessoas e que o Diego tá jogando, porque ela fala que o Diego não tá jogando. Chamou ele de falso, falou que ele é falso. E aí o Bin falou que o Diego tá jogando. E aí eu não entendi o MC Bin. Porque, gente, Bin, tudo que o Diego mas não não está é- fazendo no momento, nesse momento no programa, o Diego tá fugindo de tudo. Ele mesmo tá falando que ele tá fugindo. Ele mesmo tá falando que ele não tem embate, não tem ninguém pra poder Sim. levar aquele. Sim. O Diego tá fazendo basicamente. É porque a Dani fala, né? Pelo menos ali. Quando a Dani fica com medo. Ai, gente, que esse Sincerão esteja acabando. Que não tenha mais. Lembra? Aham. A hora que a Dani fica assim ali. O Diego tava a mesma coisa, ele só não tava falando. Mas ele Mas é a fala mesma lá no coisa quarto, nos outros momentos ele fala. É. Com a Graciane na academia, com a Ele irmã fala dele. que ele mesmo disse que não ia se meter em uma situação lá, tentar apartar a briga de Tamires e a Aline, porque ele tem medo de levar um pra trás. Uma patada, A pessoa ele tem falou. medo de levar uma patada. É. Uma patada. Aí, Uma patada. Medo. O Diego então vai e responde que ele fala assim. Eu acho que na vida, independente do BBB, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas. Aí ele fala que ela representa a mãe dele, que por mais que não faça parte do grupo dela, mais ou menos por aí. Chega a vez do João Pedro, que vai escolher também o Diego como quem deve pagar pelo que fez. Ele até fala, né? Pode ficar aí, Diego. E aí ele escolhe o Diego como tem que pagar pelo que fez. E aí ele vai falar tudo que a Vilma falou, eu vi com os meus próprios olhos. E aí você vê que quando começa... Tudo que a Vilma falou, não começa a frase assim, não. Às vezes ia até bem. Assim. Porque... Geralmente eles não vão bem, mas assim, às vezes ia até a justificativa... Porque aí sugere que você tá só Ctrl-C, Ctrl-V, né? É. Copiando e colando o discurso do outro. Aí ele vai, então, e leva um pipocou do júri, Eu né? amo como é que eles ficam bolados. Tanto o João Pedro quanto o João Gabriel. Quando Eles ficam muito bravos, né? Ai, é muito bom. Eles ficam muito bravos. Ai, obrigado. Aí o Diego fala que nem lembra de tudo que ele falou, porque ele tá nervoso, mas que ele tem várias atitudes que ele sabe que ele toma ali que conflitam na cabeça das pessoas. E que ele tá pagando por isso e tentando melhorar a cada dia. Aí o João Pedro, então, depois de levar o pipocô, chama a Daniele como uma pessoa que não merece mais estar no BBB. E aí ele fala que ele não tem muito o que falar dela, porque não vê o jogo dela. Que até hoje, com 60 dias de programa, não viu ela jogar, não se posicionar com ninguém. Outra coisa são os abraços. Se for pra abraçar de segunda a sábado e no domingo não me abraçar, nem me abraça mais.
E aí o júri vai dar pra ele o pipocou. E eu assim, porque, gente, aí a Daniele mais uma vez acha que ela é craque do jogo. Porque assim, ele falou aí, ele não falou? Não é verdade? Ele falou. Aí o júri ainda fala assim, vem falar de abraço, mas eu entendi o que ele quis dizer com abraço. Ele quis dizer assim, você faz as coisas e depois você vem querendo abraçar. Ele tava pontuando, não é que ele tava fazendo questão de um abraço. Não é que ele tava querendo ser afetuoso. Aí a Daniele vai e fala assim... Esse jogo é um jogo de posicionamento. E sempre que eu preciso, eu falo. Se eu não votei no domingo, é porque eu posso não ter visto, porque eu não tava dormindo. Meu bom dia é igual pra todo mundo. E aí a Dani completa pedindo desculpa pro João. Se eu não te dei o abraço, um negócio assim, né? Se eu não te dei abraço no domingo, me desculpa. Aí chega a vez, então, da Renata. É nessa hora que o João fica bolado que o Tadeu chama a atenção? O outro João. É o outro João, que o Tadeu vai chamar a atenção dele. A Renata fala que a Aline merece pagar por tudo que ela fez. Que ela fala que a Aline projeta nas pessoas o que ela faria como jogadora. Quando a gente não atende essa expectativa, ela começa a questionar e vai gerando conflito na casa. Quando a gente tenta trazer uma resolução pro problema, ela é irredutível porque acha que a verdade dela é absoluta. Gente, a Renata mandou arrasou. muito bem. A Renata arrasou. Mandou muito bem. Nossa, se o júri... Nossa, eu tava assim, o júri, o que o júri vai fazer? Porque ela mandou bem. Aí, porque lembra aquela confusão da estaleca? Enfim. Aí depois, então, a Aline vai responder e começa o bate-boca com a Renata. Faz a Aline que eu faço a Renata. Acho você uma pessoa muito falsa. Porque no quarto você chorou, assim como a Tamiris fez, dizendo que eu não tava dando oportunidade de te reaproximar. E aí a Renata também interrompe a Aline. Ela fala, eu chorei que tava num dia difícil indo pro paredão. No momento que você chora e pede oportunidade pra se reaproximar e você não aproveita, é uma questão sua. Outra coisa, eu não questionei pelo valor que você dá. Até porque cada um dá o valor que quer. E aí, elas vão sentando pra poder... A Aline vai sentar, porque a Renata vai continuar lá. E a Aline continua falando. Eu não questionei o valor que você deu. Valor lá de... Da estaleca, de estaleca, né? gente. Você é falsa, você chorou e eu acreditei nas suas palavras. Você é ridícula. Aí a Renata fala que tava num momento difícil e tal. E que era o tempo dela de digerir as coisas. E a Aline diz... Você me pediu desculpas, pediu uma oportunidade e desperdiçou essa oportunidade. Aí chega uma hora que o Tadeu fala, ok, já deu pra entender, Aline, volta pro seu lugar. Tipo assim, já é quase 1 da manhã, Aline. Tinha momento, gente, que eu não sei se o áudio do Tadeu não chegava lá, mas o Tadeu ficava... Tudo bem, gente, acabou. E as Diego, pessoas continuavam discutindo. Diego pode levantar. As pessoas continuavam discutindo. Eu acho que o Tadeu, ele deve ter se sentido meio Galisteu, né? Quando tem aquelas brigas na fazenda que nunca termina. Nunca termina. Só falta a Galisteu ter que entrar lá e pedir, gente, por favor. Por favor, vamos parar. A Renata, então, aponta o Diego como uma pessoa que não merece mais estar no BBB. Fala que o Diego se acomodou no jogo. E aí ela fala assim... Sinto que você se acomodou nesse jogo. Eu vi por muitas semanas consecutivas você muito adormecido no jogo, nas tomadas de decisões, nos embates. Quando os meninos te traziam conflitos, você ficava, os meninos são bons, e não ia pro embate. Porém, no domingo você tinha decisões importantes no somatório de votos, assim como definiu o da Dona Vilma. E aí, o pipocômetro vai e fala, dá pipocou pra Renata, fala que ela tá seguindo o enredo da Dona Vilma, e que a Sara fala que a Renata teve vários embates porque vai falar dele. E aí, gente... Eu não sei, mas eu senti que a Renata falou uma coisa coerente. Sim. Ela falou que o Diego tá acomodado no jogo, que os meninos... Concordo, ele fala que os meninos têm coração bom e não vai pro embate, e realmente o que acontece com o João. Ele verbaliza. Ele fala toda vez, vocês têm um coração bom. E aí ela fala sobre a situação da Dona Vilma com o Diego, porque ela tava do lado da Dona Vilma quando o Diego chega e pede desculpa. Sim. Ela viu tudo acontecendo, então ela deu uma opinião sobre algo que ela tava dentro do jogo. E aí é isso, assim, o júri pede... Às vezes a pessoa pra se posicionar, né? Porque tudo que acontece na casa é sobre a casa. Aí tem gente que, quando se posiciona, sabe, assim, é isso que foi incoerente às vezes. Porque um negócio é você pegar qualquer pauta. Outra coisa é você pegar, às vezes, o exemplo de outra pessoa pra aumentar o seu argumento naquilo que você tá dizendo. Sim. Pra fortalecer a sua justificativa, sabe? Eu daria outra plaquinha. Deixa o like. Aí a Aline, então, leva o balde, né?
enquanto a Aline leva o balde. A Aline não, a Renata leva o balde, a Aline vai batendo palma de longe falando: se eu questiono, eu tô errada. Se o menino não se posiciona, tá errado. Me poupe, vocês têm que decidir o que vocês querem. Mas é exatamente isso, né? É o equilíbrio. É isso que falta pra essa edição. Sim. É um pouquinho de equilíbrio. Sim. Aí o Diego vai... Tá ótimo. O Diego... Tá ótimo. Tá ótimo. Pro que tá, né? Pro que tá, tá ótimo. Aí o Diego fala assim... Eu concordo que eu fiquei muito apático na semana passada, porque minha ansiedade atacou de uma maneira que eu não saí da cama. A Dani ter ido me defender pro João, pros gêmeos, eu desconheço, porque a Dani é autodidata e faz o que ela quiser. Sobre a Vilma, eu entendo que poderia ter feito de outra maneira. Aí a Renata fala, mas é que tu tomou uma decisão com Dona Vilma e não falou, eu fiz isso. Chega então a vez do João Gabriel chamar a Aline e fala que a Aline merece pagar por tudo que ela fez. E aí ele diz assim... Antes de descobrir que a fofoca era da Graciane, você ficou assim. Tipo assim, aplaudindo, né? Perguntando, quem foi que falou que eu era jogadora ruim? Você abaixou a bola pra ela. Se fosse eu, Renata ou meu irmão, você teria soltado os cachorros. E aí, o júri dá pipocou pro João Gabriel. A Sara fala que foi legal ele ter ido nela, porque teve esse embate, mas ficou confusa nessa resposta. O Bin fala que gostou, porque foi fazer uma fofoquinha, mas mesmo assim dá o pipocou. E aí, quando ele leva o pipocou, ele vai e fala: se eu falo, eu tô errado. Se eu não falo, eu tô errado. Se eu falo, eu tô errado. Se eu falo, eu pipoquei. Não tô entendendo nada aqui. Porque fazia sentido o questionamento dele, né? Porque ele tem embate com a Aline. Sim. E aí ele vai levar o argumento da Aline. O que o júri, eu acho que o júri pega pro júri, é que talvez ele tenha falado da Graciane, mas ele tava fazendo um comparativo sobre como ela age com a Graciane e como ela não age com as outras pessoas. Sim. Eu não acho que ele tava fazendo necessariamente uma crítica ao programa. Pro ter levado a baldada. Aí o Tadeu vai e fala: quem tem que entender o critério... Não, mas eu falei assim, eu acho que ele não devia ter levado a baldada. Ah, sim. Entende? Sim. Porque assim... Eu acho que fez sentido o que ele falou. Aí o Tadeu fala assim... Eu tava falando do que ele falou. Ah, quando ele fala, se eu falo, eu tô errado. Se eu não sei o que, eu tô errado. Porque o Tadeu vai dar um coió nele, entendeu? Que eu acho que não foi necessariamente um coió que o Tadeu deveria ter dado. Gostei. Mas não sei se eu acho foi que o Tadeu dado. tinha que ter dado... Porque se o Tadeu deu coió nele, tinha que ter dado muito mais em outras pessoas, na Aline, inclusive exemplo, na Aline. Né? Aí o Tadeu fala, quem tem que entender o critério somos nós. Não é pra ninguém de dentro questionar o pipocômetro absoluto. Aí o João Gabriel, beleza, não vou falar mais. Só que o que eu entendo em relação ao Tadeu ter dado esse apontamento é porque em relação aos gêmeos e ao Mike, isso é muito recorrente dentro do programa. É verdade. Eles questionam muito a produção a todo momento. Verdade. Então eu acho que quando o Tadeu dá essa chamada nele, não é só sobre o momento, é um retroativo mas sobre também. ele ser essa pessoa que questiona. E aí quando ele questiona no ao vivo o programa, tipo assim, aí você passou dos limites. Porque quando é no gravado, eles mudam a câmera. A gente não vê o que ele continua falando. Mas a gente até falou aqui em vídeo dele falando e o Mike falando, não, você não pode dizer isso não. E ele, eu falo mesmo, é minha opinião. É verdade. Então eu gostei mesmo, foi bom. Foi bom. Aí depois que ele fala isso, a Aline responde ele. E ele chama a Daniele como quem não merece estar no programa. Fala que é a mesma opinião das meninas. Aí já acabou. Quando fala que é a mesma opinião, então você não precisa dar a sua. Você chama a pessoa pra vir aqui falar no teu lugar. Eu não vejo ela se movimentando, não vejo nada direto com uma pessoa que tem aqui dentro. Não sei se ela tá só enchendo a barriga aqui dentro e abre mão do tempo. E aí é claro que ele pipocou nesse sentido, né? A Sara até fala... A Sara fala que é o sujo falando do mal lavado. Da mesma forma que a Daniele não tem embate, tá faltando embate pra ele. E aí a Daniele feliz, né? Ela tava feliz porque ela acha que é sobre ela, sabe? Assim, ela tava muito feliz. Sim. Ela fala, cada um tem um jeito de se posicionar e sempre fui muito educada. Toda vez ela traz essa coisa Toda vez, parece que é a mesma coisa, gente. Grava um VT ela fala, Dani e só põe assim. Quem joga comigo sabe o que eu penso, sabe o meu jogo, porque eu sou muito educada. Aí o João Gabriel fala que não falou pra ela brigar com os outros. Ela fala, mas eu sou educada. E eu me posiciono e é isso. Chega a vez então da Graciane, que fala que a Vitória merece pagar pelo que ela fez. E aí ela diz que teve a briga e tudo, mas que quando vota quer que a pessoa saia. Ela vai trazer a questão do voto da Vitória na Tamires como o motivo que ela tem que pagar pelo que ela fez. E aí ela fala assim, você quer se proteger, eu bato palma pra você. Isso é mestre no jogo. Agora virar pra Tamires e falar, eu gosto muito de você, e no dia seguinte votar nela... Quando a gente vota, a gente quer que a pessoa saia. E aí, o júri mandou bem pra Graciane,
porque ela, segundo eles, ela foi coerente com as palavras e o pensamento dela. É o que a Uhum. Namara fala. O Bin já acha que ela sabonetou. Mas o júri dá, então, pra ela, falando assim, de acordo com o que ela pensa, ela foi pro embate. E aí, dessa forma, a Vitória acaba levando a fumaça. A Vitória vai e fala que ela explicou pro Mike como votou nele naquele momento, que ela não tem vergonha de falar que ela tá no quarto ano 50. Vai falando várias coisas. E aí, a Graciane fala que é fácil virar as costas pra uma pessoa que teve troca. Amo você, Tamires, mas vou te mandar pro paredão. E a Vitória fala que ela foi deixada na mão pelas meninas, que o único momento que foi falar comigo foi quando ela pediu pra falar com a Camila. E aí fica, você já sabe que agora rompeu de vez. Sim. Graciane, que até Não, então depois de ontem. não se colocava nessa história. Uhum. Sabe? Eu achei Sim. bom isso acontecer, porque porque isso fez a Graciane. Sim. Esse Sincerão foi muito bom pra Graciane. No Foi. sentido dela se movimentar mais no jogo. Foi a primeira vez que a Graciane apareceu dessa forma no jogo? Foi. Porque você não podia repetir as pessoas. Aham. E aí você tinha que caçar motivo com outras. Aí a Graciane, então, fala que quem não merece mais estar no BBB é a Aline. E aí ela vai e fala... Aí ela chama a Aline. Uhum. E fala assim, ó... Por ser completamente incoerente desde o começo do jogo. João Gabriel gritou com ela e disse que não poderia gritar com mulher. Diogo gritou comigo e ela nunca falou nada. E eu tava te defendendo. Você falou que estava acostumada a ser decepcionada por homem. E você não tem que se acostumar com isso. Lembra, segundo a Graciane, numa conversa que ela teve lá atrás, a Aline falou que amigo ela não tá acostumada a se decepcionar, mas com homem sim. Aí a Aline fala, mentirosa, eu não falei por homem, falei na minha vida. Aí a Aline vai, em um determinado momento, quando a Graciane tá falando, ela fala assim, você não tem moral, porque quando ela começa a falar de relacionamento... A Aline vai e fala assim... Abaixou até o tom pra fazer a fofoca. Você não tem moral pra poder falar sobre isso. Você sabe o valor de uma segunda chance. E ela tava provavelmente falando sobre o negócio do personal trainer, do Belo. Você acha, menina? Eu acho. Você acha? Eu acho. Aí o Tadeu fala, Aline, eu preciso que você pare de falar enquanto a Graciane tá falando. Aí ela vai e pede desculpa. Gente, por favor, para o tempo, para o tempo. Tadeu o tempo inteiro. Para o tempo. Vamos voltar 30 segundos. A Graciane, então, ganha um mandou bem pelo júri. A Sara até fala que, independente de concordar ou não com os posicionamentos da Graciane, ela teve coerência. E o Bin fala que é o que o Brasil espera. Aí a Aline vai responder a Graciane assim. Acho que você não tem direito de falar do que me atinge. Se decidir dar uma segunda chance pro Diogo, você pode me orientar, mas você sabe. Você vota nos outros e pede desculpas. Eu não tenho que dar segunda chance pra alguém que eu escolhi dar uma segunda chance. É por isso que você é a planta, porque não se posiciona. Sobre falar o que eu penso, eu vou sempre falar o que eu acho que eu devo. E aí a treta continua, sai dali e as duas vão andando e as duas vão continuando a treta. Faz a Aline que eu faço a Graciane. Eu acho que você é uma mulher que... é Graciane, eu faço a Graciane. Você faz a Graciane, então? Tá, faz a Graciane. Eu acho que você é uma mulher que merece mais, mas a frase que você falou, tô acostumada a ser decepcionada com um homem, que pena. Você merece melhor e espero que veja, porque você é uma mulher fantástica. Espero que enxergue isso. Eu briguei com você, ele gritou comigo e você nunca veio me perguntar, ele gritou com você? Agora o João Gabriel pode gritar. Mas eu não participei dessa conversa. Você entrava no quarto, falava mal dele e vinha aqui. Vamos passear no jardim? Caraca, Aline. E a Aline fazia isso mesmo na época. Ela falava mal dele no quarto, lembra? Graciane representou um Brasil aí. Aí a Graciane foi e falou, sua régua tem que ser a mesma. E fez assim pro alto, né? Aí a Aline diz... Eu vou usar a régua que eu entender pra cada pessoa. E aí, elas ficam discutindo ali, é bom. Nessa hora, quase que eu falei assim, quem que falta? Sim. Dependendo, pode deixar as duas continuar, dependendo, porque gente, mas é muito bom o tanto de vezes que a Aline é questionada, é levada pra lá, né? E, tipo, nunca ela tava errada em nada, né? Ela não fala, nessa hora eu... Ela sempre estava coberta de razão em tudo. A Vitória, então, chama a Tamires. E é a vez que ela fala que a Tamires merece pagar pelo que ela fez. E aí ela vai e fala assim... Não quero recapitular tudo que aconteceu, porque tivemos o Sincerão inteiro, onde falamos tudo que aconteceu que me machucou em relação a Tamires, a Camila e a Graciane. Hoje eu conversei com ela sobre meu voto, que aconteceu ontem. No momento que eu senti
que eu me senti sem aliados nenhum na casa. Era natural que pessoas me acolhessem. E graças a Deus me acolheram. E nos últimos tempos, que um dia parece um mês, eu tô sim mais próxima. E aí ela vai nisso, né? Ela vai falando que ela votou porque ela tava com medo de outras pessoas irem pro paredão. E aí o júri fala que ela mandou bem, porque ela tá aprendendo a mostrar, se posicionar, segundo a Sara. E aí a Tamires responde que acha muito legal que tenham acolhido a Vitória, mas que ela teve o tempo dela de refletir e ir atrás dela pra reaver a amizade. E quando teve fofoca, ela foi lá e falou. Aí é aquela história que é meio que elas conversaram a tarde que a gente falou durante a live. A Vitória, então, chama a Graciane como quem não merece mais estar no BBB. E aí, ela vai e fala assim, ó. No momento que eu tava sofrendo as consequências de uma atitude que as meninas não concordaram e que eu fui execrada do jogo, em nenhum momento ela chegou pra conversar comigo, pra se solidarizar com o meu lado. Só tomou as dores das meninas e veio conversar comigo no momento que fosse pra pedir pra eu conversar com a Camila, porque eu tinha uma maneira de conversar melhor. Hoje eu me decepciono com ela e não é novidade. A Vitória, então, recebe o mandou bem. A Sara fala que ela se posicionou, só não achava que precisava dar uma elogiada no meio. E aí é isso, né? Tipo assim, algumas pessoas deram uma elogiada e porque deram uma elogiada levaram pipocou, outras não. Então é mais ou menos por aí. Cadê a régua? É. Aí o Bin fala que ela não correu porque ela chamou uma camarote pra falar. Foi se posicionar. O Bin tem muito isso do camarote, né? Até hoje. Até hoje. Desde a edição deles tem esse treino de camarote, né? Aí a Graciane vai e fala que ela se eximiu mesmo e nem chegou a ver o que tinha acontecido tudo isso, porque foi logo depois que ela votou no Guilherme. Ela fala, eu só entendi o nível da briga muito depois. Então eu tô aqui com minha humildade do mundo pra te pedir desculpa. Aí chega a vez, então, do Diego, que chama a Tamires como merece pagar pelo que fez. E aí ela fala que as pessoas são diferentes. Ele fala assim, ó, como temos pessoas que são diferentes, essa é uma conduta de apontar o dedo. Lembra que a Tamires apontou o dedo? Que eu não teria. Eu sempre escolheria pessoas que são mais diferentes de mim. A gente tem o poder de sempre estar falando o que pensa. E eu também tive a questão de grupo, pensando dela ter colocado a Delma em todos os tempos ali no monstro. E aí o júri vai e fala que o Diego pipocou porque ele traz outras coisas, né? E aí a Tamires responde que ela acha muito doido o Diego, segundo ela, falar de jogo com ela porque ele tá lá há 60 dias e não sabe nem que dia é o paredão. Falou desse jeito. Diego então chama o Mike como quem não merece mais estar no BBB. Naquela coisa que eles têm sempre, né? Os dois ali. Se é uma opção de voto. Terminar, gente. Aí ele fala assim, Nunca ó. vai terminar. Você até comentou que eu não seria uma opção sua de voto. E fiquei surpreso por ter me colocado agora com colocações sobre Dona Vilma. A palavra falso no Sincerão me pega bastante. Sei que é uma questão de jogo, mas cada um vai lidar como é conveniente ou como pega no coração. Aí a Ana Mara fala que ele tem postura de colocar o voto, mas ele é uma pessoa carinhosa. Então que ele não agiu com falsidade em dizer que gosta e depois votar. Aí a Sara fala que ele tá nitidamente ansioso, mas gosta que ele pegue embates relacionados a ele. Mas o Diego não tem uma fala pra poder mandar um mandou bem. E ele ganha um mandou bem do público, do pessoal lá dentro. Assim. Não. Se você for olhar a fala dele, Não tem, né? não. Porque se você for olhar todos os contextos, aí talvez os próprios júris teriam dado outras placas pra outras pessoas, né? Chega então o momento do Mike se defender. O Mike responde... Pula. Que ele chamou o Diego de falso, que ele foi abraçar a Dona Vilma e tal. Pode pular. E aí, então, é quando o programa, o júri tem que decidir quem foi o craque do jogo. O júri decide pelo Vinícius. E aí o Tadeu volta pra dar notícia pra eles e fala o seguinte. Algumas informações. Primeiro, o pipocômetro avaliou que o craque do jogo foi o Vinícius. É o Vinícius, obrigado. Segundo, um recado pra todos. A partir de agora, vocês têm tempo ilimitado pra debater o que quiserem. Vocês têm, horas, dias... pra debater o que quiserem. Solução. O Sincerão não é só segunda, é no tempo inteiro. E aí você vê que o Tadeu fala o que ele já fala todas as vezes. Sim. Vai adiantar? Sim, por isso que eu achei até bom o Tadeu ter dado muito tempo ontem pras brigas. Porque se acabar o Sincerão, ninguém vai mais brigar, Tadeu. Tadeu, não vai brigar, Tadeu. Aí a Aline, inclusive a Aline sai falando, mas não pode questionar, o povo tá passando férias aqui dentro. Então, tipo assim, é difícil. Vê aí o que chegou pra gente de E foi nessa hora aí que tem um negócio de vazar, né?
É, áudio. foi nessa hora que tava perguntando sobre craque do jogo, é quando os meninos lá dentro do júri ficam tentando entender, aí parece que vazou o áudio. Sim, porque o Tadeu fica assim, oi, vocês estão me escutando? Meus queridos do pipocômetro, vocês estão escutando? Vocês estão escutando? E aí parece que, tipo, tinha hora que eles não estavam escutando lá na casa. Enfim, talvez abriu o áudio no lugar errado. E o áudio do Tadeu foi lá pra fora. A gente não sabe o que aconteceu, mas o pessoal da casa já sacou. E a gente vai comentar sobre isso no próximo vídeo, inclusive. Sim. E a gente vai comentar também que acabou isso aí. Várias pessoas foram... Gente, quando acaba... Eu vou só dar um spoiler. Fala. Acaba isso aí o Vinícius vai conversar com a dona Vilma, o João vai conversar com o Diego. A dona Vilma, vem, vamos resolver isso aqui. E aí eles já se resolvem. A Aline sai falando, passa um tempo, ela tá lá dentro do banheiro tomando banho com a Tamires pra ajudar a Tamires. Enfim, mas tem outras coisas que aconteceram durante a madrugada que a gente vai trazer depois que são interessantes. Como o Guilherme e o Diego falando coisas que eles não gostam na Aline. Sobre essas coisas de jogo que você vê que tá dando uma movimentada ali dentro. O que falaram aí, Kaique? Anderson Nash. Oi, Anderson. Meninos, tô trabalhando muito, mas é fácil deixar... Hã? Tô trabalhando muito mais. É mais fácil deixar de ver o BBB do que vocês que entregam mais do que esse elenco. Vitória grandona, hein? Obrigado, Anderson, pelo carinho. Obrigado. E a Jaque Kumagai. Fio? Que fio? O fio de conteúdos que tivemos nesse Sincerão. Também estamos vivendo doses homeopáticas de entretenimento. É verdade. A gente vai estar vivendo cada momento. O que esse Big Brother tá trazendo de ensinamento pra gente é isso. Viva o presente. Não pense no futuro porque pode ser desastroso. Ai. Era qual que você tinha? Mari Manoel. Mari Manoel, é verdade. Mari Manoel. Não é assim que fala. Mari Manoel. Larguei a mão dos Joãos. O Manuel. O Manuel falando. Largou uma coisa é comer sujeira, quem nunca? Outra é não concatenar uma frase. Hoje eu mudei de time. Mudou de time. É verdade. E continua, ó. Vilma era eu quando alguém me acorda. Primeiro já saio xingando. Depois dou uns miados incoerentes por vários minutos. Hashtag Team Vilma. Agora o Manuel é Team Vilma. Vamos voltar depois pra trazer mais assuntos com vocês. Hoje tem live às 18 horas. Não esquece de já deixar a notificação ativa. A gente continua acompanhando e a gente volta quando, Kaique? Por aí, nessa estrada da vida. Pela longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar.